Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquela cena em que o pai, vendo o filho ser injustiçado, sai em defesa dele, querendo realmente protegê-lo, defendê-lo com fúria dos adversários de seu filho? Pois bem, Davi descreve como Deus sai em defesa de seu povo, como Deus sai em defesa de seus filhos, sobretudo nos remetendo a Cristo, o seu Filho amado. Que texto encantador! Nós veremos do versículo 7 aos versículos 15 uma descrição poética da fúria de Deus que sai em socorro de seu povo, porque são seus filhos, ele os ama e ele de jeito nenhum gosta ou não liga para o que o mundo faz com os seus filhos. Olha o que ele diz quando Davi ora ao Senhor, clama ao Senhor. Olha a resposta divina. É a seguinte: então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Davi havia clamado. Vemos isso no versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. E então ele descreve como Deus sai em defesa dele. Como Deus sai para protegê-lo, para guardá-lo, para livrá-lo do mal. Isso nos conduz inevitavelmente a Cristo Jesus, porque inclusive há uma certa semelhança na descrição de algumas partes, que é claro, é uma descrição poética ali no livro de Salmos, que é riquíssimo de poesia, mas nos fala em parte daquilo que aconteceu no dia da crucificação. Quando Mateus descreve a crucificação de Cristo, no versículo Mateus 27, versículo 45, ele diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E no versículo 51 ele diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Veja como, no momento em que o seu filho está sendo crucificado, toda a terra se abala. Toda a terra. De forma que nós vemos o sofrimento dos servos de Deus e a reação de Deus em defesa do seu povo apontar para Cristo, que se entregou por nós. E isso abala, porque Deus não se agrada da morte do justo que sofre injustamente. Ele não se agrada da injustiça. Mas isso não só remete a Cristo, mas também mostra como Deus cuida de nós. Como Deus nos trata como filhos, um pai tratando com os seus filhos. Lá em Lucas 18, a palavra do Senhor nos diz, é uma parábola contada pelo Senhor Jesus, que nos ensina sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Após contar a parábola, ele diz, nos exortando a orar: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vê o sofrimento do seu povo, ele olha para as causas, ele ouve, e não pense que ele não liga, muito pelo contrário, ele fica furioso em ver
que o seu povo, que espera nele, sofre os maus tratos da parte de um mundo que o despreza e que por isso se volta contra os filhos de Deus. Deus vê e se indigna. Em Apocalipse, capítulo 8, nos conta que Deus abre mais, o Cordeiro, né, abriu o sétimo selo. Houve silêncio no céu. Então ele disse que viu os 7 anjos do Senhor e veio um dos anjos, ficou em pé com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Naquela cena de Apocalipse, um anjo está com um incensário e o incenso são as orações dos santos, é uma figura das orações dos santos. E ele oferece isso sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha o que acontece em seguida. As orações dos santos apresentadas a Deus, ou seja, do povo de Deus. O povo de Deus clamando por justiça, porque inclusive em Apocalipse eles estão sendo perseguidos. O povo de Deus está sendo maltratado. Cristãos estão sendo mortos e as orações estão subindo a Deus. Então diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Deus está ouvindo nossas orações. Deus não nos ignora. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o sofrimento, Ele ouve quando nós pedimos a Deus socorro por causa de todas as injustiças sofridas, os maus tratos, por causa de tudo que passamos, pelo simples fato de amarmos a Deus. Então, olha o que diz o versículo 5 de Apocalipse 8. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Percebe a associação entre os dois textos? Quando Deus ouviu as orações dos santos, então a sua ira é derramada com trovões, relâmpagos, fogo, a reação de Deus para defender o seu povo. Davi nos conta seu testemunho. Eu clamei ao Senhor. E quando eu clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha voz. E então a sua ira fez com que Ele descesse dos céus e com seu fulgor viesse contra os inimigos. Deus defendendo como um bom pai, defende os seus filhos. Deus indo em encontro às necessidades dos seus filhos para protegê-los, para livrá-los do mal. Ore ao Senhor, nunca deixe, porque Deus é justo, Deus é o nosso vingador, é aquele que toma a nossa causa. Nossas orações devem estar sendo colocadas diante do Senhor, sempre na esperança de que Deus ouve e Ele responde. Então, se você tem necessidades, se você sofre injustiças, sofre maus tratos, não faça nada. Espere em Deus. Ore ao Senhor, porque Ele é justo. E Ele, no devido tempo, mostrará a sua ira para proteger aqueles que são injustamente maltratados. Por isso clama, Senhor, vê a injustiça que eles impõem sobre mim. Vê, Senhor Deus, a minha causa. E então, faça como disse Paulo em Romanos capítulo 12, sobre como proceder nesses momentos. Ele nos diz, já no final, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. Então ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Portanto, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Confia no Senhor. Ele ama seus filhos. E como um bom pai, Ele sairá para protegê-los, para defendê-los. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Eu sei, ó Deus, que o Senhor ouve nossas orações. E sai, ó Deus, para nos defender. Ajude-nos a perseverar na paciência, esperando no Senhor, para que o teu povo não, ó Deus, tente vencer o mal com o mal, jamais. Antes que o teu povo seja paciente e esperando no Senhor, continue fazendo o que é bom, para que glorifique o teu nome. E no dia da tua ira, possa o teu povo, Senhor Deus, se alegrar em ti e somente em ti. Que o Senhor receba nossas orações.
e abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.